Dando continuidade ao nosso assunto, na aula de passada, nós passamos uma atividade um pouco maior sobre Simples Nacional, ela estava um pouco mais atividades de Simples para a gente fazer o cálculo. E a gente tinha ficado combinado que eu ia passar o cálculo para vocês e vocês analisarem se o de vocês bateu com o meu cálculo. À medida que der qualquer divergência, aí a gente abre e tenta ir respondendo um por um. Depois disso, a gente já vai para o próximo assunto, tá? Então, eu vou começar aqui com a primeira questão. Vou passar para vocês aí o print da questão, para que vocês consigam avaliar o de vocês, tá? Deixa eu diminuir um pouco de tamanho. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Pronto, tela compartilhada. Vocês estão conseguindo enxergar a questão aí? Uhum. Ok, vamos printar ela aqui. E vou colocar aqui para vocês. Então, abram a atividade de vocês, verifiquem se vocês encontraram esses números, se tem alguma dúvida em relação à questão. Se tiver alguma dúvida, a gente abre, mostra como é que foi o cálculo e avalia cada um dos valores certinhos para a gente testar para ver como é que funciona. À medida que tiver todo mundo certo, se não tiver nenhuma dúvida, aí eu posso passar para a próxima e assim a gente vai até terminar e seguir para o próximo assunto. Beleza? Combinado? Beleza. Então confiram os cálculos que eu mandei aí com os de vocês e vão me dando feedback aí se está dando divergência, se não está, se está batendo. Lembrando que pode dar uma questão de arredondamento, principalmente porque eu estou usando o Excel, outras vezes você usa a calculadora e aí às vezes dá esse arredondamentozinho aí. Arredondamento é tranquilo, não tem problema, não tem por que alterar nada, pode manter do jeito que está aí sem problema nenhum, tá? Só lembrando que essa é a atividade 005, a primeira questão da atividade 005, então nós temos lá várias possibilidades de receita. Nós temos o valor de cada tipo de receita, a tabela que a gente vai utilizar, as especificações, se eu tenho que tirar alguma coisa, se eu tenho que adicionar alguma coisa, igual a letra E, por exemplo, transporte de cargas, onde você tira o ISS do cálculo e adiciona o ICMS no cálculo. Voltando a frisar que o ISS ele é diferente, ele tem um número máximo que é 5. Quando ele chega no número 5, ele não ultrapassa um número. Chegou no 5, ele não passa para frente. Se você calcular 5,10, 5,20, 5,70, você vai ignorar o que passar e vai trabalhar com o 5. O 5 seria a alíquota máxima, tá? Tira o ICMS e põe o ISS? Na letra E, você tira o ISS, lembrando, transporte de cargas é uma atividade que ela é tributada pelo ICMS. Então, o que, que a gente faz? A gente pega a tabela 3 ela tem, por essência, ela tem o ISS. Então, eu calculo a tabela 3, calculo o valor do ISS dentro da tabela, retiro ele do cálculo e adiciono o ICMS da tabela 1 ou da tabela 2. Normalmente eu uso da tabela 1 de comércio, que é mais fácil. Como que está o cálculo de vocês aí? Todo mundo conseguiu chegar no número? Posso seguir para a próxima questão? Tá tudo tranquilo? Precisa reabrir? Precisa de alguma dúvida em algum ponto do cálculo? Como é que estamos aí? Professor, eu dei um vacilo aqui que eu esqueci minha atividade lá no trabalho.
Eu imprimi outra aqui. Pessoal, a Bia já disse ali que não conseguiu fazer ainda. Isso é uma para todo mundo, ninguém conseguiu fazer ainda. Porque assim, para a gente ficar aqui corrigindo, seria interessante a gente ter feito. Se não fez, eu posso colocar os prints lá da resposta para que você consiga avaliar e verificar alguma deficiência no cálculo na hora que você for fazer. E aí seguir o assunto, entendeu? Eu mandei a atividade para o e-mail, Bia, da turma. E coloquei também lá no portal do SEI, Vou colocar no aqui. dia da última aula. Eu tenho aqui, vou colocar. Então para não perder tempo, vamos fazer isso então. Então eu vou printar as questões e colocando lá na sala. Vocês, à medida que fizerem em casa, vão avaliando as respostas de vocês com o que estão. À medida que der qualquer divergência, a gente na próxima aula abre, volta, vai tratando uma por uma. Porque assim, a ideia é que a gente precise da atividade pronta para a gente conferir. Se a gente não tiver ela pronta, não vai adiantar muita coisa, tá? Fica até melhor pra gente, porque se a gente ficar só ouvindo e não debater o que a gente fez, Não vai adianta, né? Vinícius, teu áudio tá bem baixo, mano. Tava bom Mano, agora há pouco, mas... é porque tem hora que eu falo baixo. Ah, tá bom. Agora tá de boa. Eu mandei a Bom, atividade aí pra quem não aqui, tem. eu vi. Aqui nós temos a segunda, a número a 2 da atividade. Tá aqui para vocês. Tá? Vamos passar para a 3. Aqui seria a 3. Deixa eu ver se eu consigo que ela fique centralizada. Oi. Vou descer aí pra nós fazer, viu? Hoje? Tu não quer fazer agora não ou tu quer deixar pra depois? Não, mano, eu acho que o Fábio vai continuar a aula, né, não, Fábio? Ah, Sim, eu vou seguir a aula, porque assim, como a gente não teve ainda uma quantidade boa de pessoas que fez, eu vou seguir a aula. E beleza. daí, se vocês encontrarem diferenças na hora que estiverem calculando, a gente volta uma aula na próxima aula e vem explicando esses cálculos, entendeu? Uhum. Aqui Então seria... amanhã eu vou ir, viu? Pronto. Agora tu fala que vem, mas não vem, pô. Eu vou, moço. Oxi. Gente safada. Bora continuar aí. Bora. Contabilidade. E aqui é a última questão da atividade. Então, baixem os prints aí, pessoal, gravem nos computadores de vocês, salvem. Os prints aqui, eles não têm prazo, eles ficam aqui na aula o tempo que for necessário.
Se quiserem, podem entrar depois, quem não está durante a aula, quem não está conseguindo acompanhar a aula, pode entrar depois, baixar o print e ver a correção da atividade. Deu diferença? Você pode me chamar no privado na hora que estiver calculando, a gente vai tentar olhar junto, ou você também pode, a gente pode fazer na próxima aula, fazer um adendo, fazer uma abertura desse assunto novamente, mostrar para vocês como é que foi o cálculo. Tá bom? Fechou. Beleza. Então eu vou continuar o assunto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre lucro presumido, tá? Isso já é o próximo assunto da nossa estrutura. Vamos falar um pouco do conceito, quais são as empresas que podem optar, quais são as características do cálculo, de que maneira é feito o cálculo, de que forma você calcula os impostos dentro do lucro presumido. E assim, antes da gente entrar no lucro presumido, a gente tem que entender, por exemplo, que é uma das formas mais utilizadas no Brasil. A gente tem o Simples Nacional, que seria para microempresas. Então, quando você sai do universo de microempresas, 75% das empresas são do lucro presumido. O lucro real ele acaba pegando muita pouca empresa, pega mais aquelas empresas de grande porte ou aquelas empresas que têm uma organização financeira muito eficiente que acaba utilizando ele por ser uma forma dentro dessa estrutura, estudando o planejamento tributário, uma forma mais barata. Mas assim, do ponto de vista tirando o universo das micro e pequenas empresas, o lucro presumido acaba abocanhando quase todas as outras formas, quase todas as outras empresas, tá? Primeiro a gente tem que entender qual é o conceito. O conceito de lucro presumido, e isso é importante a gente sempre ressaltar, apesar de utilizar a palavra lucro, a ver com contabilidade, ele não é um conceito contábil. Em nenhum livro contábil você vai encontrar o famoso lucro presumido. Tá? Ele é um conceito pura, específica e unicamente fiscal. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que o lucro presumido ele não aparece em nenhuma estrutura societária, ele não aparece em DRE, ele não aparece em balanço, ele não aparece em DMPL, ou seja, ele não aparece em nada na parte estatutária e na parte societária da empresa. Ele é um conceito especificamente e puramente fiscal. Então a gente só vai encontrar ele na declaração de imposto de renda da empresa e nas declarações que a empresa presta de informações para o governo dizendo qual é o valor do lucro presumido dela e os impostos que ela paga. Então o conceito financeiro, o conceito material dele é uma forma simplificada de apuração da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, o lucro presumido nada mais é do que uma maneira, um procedimento para você calcular a base de cálculo, ou seja, a matriz de incidência do imposto de renda e da contribuição social. Me dá uma licença que eu tenho que só atender o telefone e a gente já volta rapidinho, só um minuto. Beleza, tranquilo. Pronto, gente, desculpa, era um pouco importante a ligação, aí a gente já volta. Então, Beleza. esse lucro presumido, essa forma simplificada de você calcular o imposto de renda e a contribuição social, na verdade, calcular a base de cálculo desses tributos, e ao mesmo tempo ele interfere também na apuração do PIS/COFINS da empresa. Então, podemos dizer que o lucro presumido é uma sistemática de cálculo de impostos federais. Quando eu falo isso como uma sistemática,
ele interfere na apuração dos 4 principais impostos federais. O imposto de renda, que é o IRPJ, a contribuição social sobre lucro líquido, que é a CSLL, o PIS, que é o Programa de Integração Social, e a COFINS, que é a contribuição para financiamento da Seguridade Social. Então, esses 4 grandes impostos, matriz tributárias federais, eles sofrem influência da forma de tributação. E o lucro presumido nada mais é que uma forma que você escolhe para pagar os seus tributos e que tem interferência nesses 4 principais tributos federais. Qual é a grande sacada do lucro presumido? Está no próprio conceito físico dele, que é a adoção de presunção de lucro nas atividades operacionais da empresa. O que significa adotar a presunção? Significa que o governo, através de estudos estatísticos, ele entende que uma determinada atividade empresarial, uma determinada atividade econômica, ela tem uma média de lucratividade de um determinado percentual sobre o valor do faturamento dessa atividade. Trocando em miúdos, é como se o governo tentasse estimar quanto de lucro as empresas possuem ao realizar determinados tipos de atividade. Por conta disso, ele criou um processo automatizado de determinar o lucro que essas empresas possuem. Não necessariamente nós estamos falando de lucro operacional, nem de lucro contábil. Aí que dá a grande diferença. O lucro presumido, ele vai adotar um percentual de presunção. O governo presume, prevê, o governo acredita que o valor do lucro daquela determinada atividade empresarial é aquele. Então, assim, independente se a empresa tiver lucro ou prejuízo contábil, ela vai pagar os tributos dela com base naquele percentual de presunção. Por exemplo, as empresas de comércio, em maneira geral, aquelas que compram e revendem os seus produtos, de maneira geral, existe uma presunção de 8% de lucro para imposto de renda e mais 12% para a contribuição social. O que significa os percentuais que eu falei? Significa que em cada R$100 de venda que a empresa possuir, R$8 o governo entende que é lucro e em cima desse lucro ele vai calcular o imposto de renda e a contribuição social. Do mesmo jeito, para a contribuição social, a cada R$100 de venda, ele vai entender que R$12 desses R$100 é lucro, que está dentro do valor. Então, o que você faz? Você troca uma apuração eficiente, uma apuração completa do lucro efetivo que a operação está produzindo, por um lucro que o governo acredita que esteja acontecendo. Veja que não tem materialidade contábil, veja que não tem ocorrência da apuração contábil aqui. Nós não estamos comparando receita e despesa. O governo não quer nem saber disso. O governo quer saber que 8% do valor do faturamento bruto vai ser lucro. Em cima desse lucro ele vai calcular o imposto dele e ele vai calcular o imposto de renda. Então a ideia é trocar a dificuldade de fazer a apuração, de fazer um levantamento de todas as receitas e despesas, por um sistema mais simples, onde eu acredito, eu presumo, eu antecipo que o valor do lucro, que o valor do resultado da empresa no final do processo vai ser um determinado percentual que eu aplico sobre o meu faturamento bruto. Isso seria o conceito de presunção de lucro dentro do lucro presumido. Sabendo o conceito, como é que a gente faz a opção? Como é que eu escolho entrar no lucro presumido? Bom, a escolha se dá no momento que você paga a primeira cota do imposto em cada ano calendário que você está trabalhando. Por exemplo, como o lucro presumido ele é trimestral, então nós temos o primeiro trimestre do ano, é o mês de janeiro, fevereiro e março. Quando chegar em março, que terminou março, você faz a apuração no iniciozinho de abril e aí você calcula um imposto com base no lucro presumido, utiliza um código de pagamento que é usado para o lucro presumido. A partir do momento que você usa esse código de pagamento, você sinaliza para o governo que essa vai ser a forma de tributação que você vai adotar até o final do ano. Lembrando que as opções de tributação elas estão disponíveis sempre no início de cada ano calendário. Então, se você
quiser mudar nos anos seguintes, se não houver nenhum impedimento, você pode ficar mudando à medida que você achar conveniente. Então, a cada início de ano é facultada a opção à empresa de escolher qual é a forma que ela vai pagar os impostos dela. Então, lá no primeiro trimestre, você escolheu a forma do presumido, então lá em março, fechou março, em abril, você calcula o valor do imposto pelo lucro presumido, recolhe esse imposto numa guia usando um código de lucro presumido. A partir daí você vai estar durante todo aquele ano dentro do sistema do lucro presumido. Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Tá bom aí? O som tá tranquilo? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Sim, sim. E aí, professor, deixa eu te falar, e geralmente dá certo essa presunção? Tipo, não, às vezes não dá errado, não? Na verdade, Vinícius, a ideia do governo é que ele não quer saber se está certo ou está errado. Ele entende que para pagar um imposto o valor é aquele. Se você está tendo aquele lucro, bem. Se você não estiver tendo aquele lucro também, tudo bem. Suponhamos que você tem uma atividade que a presunção de lucro é 8% e você, através do seu administrativo, através da sua expertise, a sua empresa está dando 20% de lucro. Não importa, ele não quer saber disso. Ele quer que você pague em cima dos 8%. Se está dando prejuízo, da mesma maneira, ele não quer saber se você está tendo prejuízo. Você vai pagar em cima da presunção que ele acha que é. Entendi. Tá? Então não há materialidade contábil, não há comparação com a parte contábil da empresa. A única coisa que você tem que fazer é pegar o percentual sobre o valor do seu faturamento, calcular o imposto e pagar a sua guia e pronto. Se você teve aquele lucro ou não teve, o governo não quer saber disso. Ele não tem interesse nisso. Posso continuar? Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo entender? Estão acompanhando? Uhum. Tá tudo bem, Bia? Beleza. Dando continuidade. Características operacionais do lucro presumido, vamos lá. Primeiro, você tem apuração obrigatoriamente trimestral. No lucro presumido, a gente não adota outra forma de apuração. O imposto de renda e a contribuição ele é apurado em 4 trimestres, obrigatoriamente janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São os meses que você vai fazer cálculo de apuração de imposto de renda e contribuição social no lucro presumido. Lembrando, você apura o trimestre e paga o imposto até o final do mês seguinte. Então, se você tem o janeiro, fevereiro e março, o imposto deve ser pago até o final de abril. Se você tem abril, maio, junho, você tem até o dia 31 de julho para fazer o recolhimento do imposto. Então, você apura o imposto no trimestre e recolhe até o final do mês seguinte. Seria essa a ideia do processo temporal do lucro presumido. Optando pelo lucro presumido, você obrigatoriamente seleciona a forma de apuração de PIS e COFINS pelo sistema cumulativo. Esse sistema cumulativo, como a gente já viu, ele é um sistema onde você não toma crédito, por isso que significa cumulativo, você paga o imposto sem utilizar créditos, simplesmente calcula o imposto e paga, e por conta disso você tem uma alíquota diferenciada. A sua alíquota é um pouco menor, porque você não pode apurar crédito quando estiver fazendo no sistema cumulativo mensal. E a gente também vai ver lá na frente quais são as alíquotas para ele. Quem é que pode optar pelo sistema do lucro presumido? A opção básica seria quem tem receita inferior a 78,2 milhões. Então você percebe aqui que aquele limite do Simples Nacional ele já é extrapolado. Então você já pega uma empresa de 4 milhões e 200 mil que saiu do Simples, ela pode ir até 72 milhões e ainda continuar no Simples Nacional. Então não há aí nenhuma diferença, não há aí nenhuma obrigação. Você vê que o limite de faturamento ele já é bem esticado exatamente para pegar muita gente. É muito difícil você ter um sistema que... É muito difícil você ter uma empresa que ultrapasse, a não ser que ela realmente seja grande. As médias empresas, com certeza, estarão dentro desse patamar. Além disso, a empresa ela não pode
a empresa ela não pode estar obrigada ao lucro real por alguma imposição externa, alguma imposição que não seja o faturamento. Por exemplo, tem algumas empresas que um determinado tipo de atividade elas não podem optar pelo presumido porque obrigatoriamente ela vai estar no lucro real. Como exemplo, você tem uma empresa como um banco comercial. O banco comercial, você pode até fundar ele no fundo da sua casa, se é pequeno, não tem problema nenhum, mas obrigatoriamente você vai ter que ser do lucro real, porque a sua atividade te obriga a ser do lucro real. Outro exemplo, se você tiver uma empresa e essa empresa ela tem ela trabalha com a operação, por exemplo, de factory, aquela empresa que compra títulos de outra empresa. Obrigatoriamente você vai ser do lucro real. Então, não importa o seu faturamento, você estaria obrigado ao lucro real por conta da atividade, não do faturamento. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que a principal peneira seria o faturamento de 72 milhões ou que você não esteja obrigado por conta da sua atividade a uma determinada tributação diferenciada. E por último, a última característica cumulativa, você não pode estar usufruindo de nenhum benefício fiscal. Os benefícios fiscais, eles não atingem o lucro presumido. A ideia aqui é que eles entendem que o próprio lucro presumido já é um benefício. Quando você escolhe o lucro presumido para pagar, já é um benefício. Por conta disso, não há que se falar em benefícios fiscais. Fazendo um resumo básico primeiro, faturamento abaixo de 72 milhões. Segundo, não esteja obrigado ao lucro real por alguma atividade específica que a empresa tenha. E terceiro, a empresa não pode ter nenhum tipo de benefício fiscal. Basicamente, será essas situações que você pode adotar o lucro presumido. Tá? Quando você opta pelo lucro presumido, além do imposto normal, e você vai começar a observar isso aqui agora, você vai começar a observar essas ocorrências acontecendo, que quando você está dentro do lucro presumido, você passa a pagar o que a gente chama de adicional de lucro. O adicional de lucro, ele é um evento, uma situação tal que você acaba pagando mais imposto porque o seu lucro deu elevado. É por isso que chama-se adicional. Você paga mais imposto se o seu lucro tiver um valor superior a um determinado limite. Então é como se o governo cobrasse um plus para você, penalizando você por você ter um faturamento muito elevado, por você ser uma pessoa bem-sucedida. Então, assim, como é que funciona esse adicional de lucro? E a gente vai ver que ele acontece tanto no lucro presumido quanto no lucro real. Ele acontece da seguinte maneira: o seu lucro, ou seja, a sua base de cálculo do imposto, ele não pode ultrapassar R$20 mil por mês no período de apuração. Então, como as apurações dos trimestres, do presumido é trimestral, você vai ter 3 meses, que é o trimestre, vezes 20 mil, você vai ter um limite de 60 mil para cada trimestre. Lembrando que os limites eles não são cumulativos, os trimestres eles são independentes. O que eu estou dizendo isso? Você pode ter excesso de lucro num trimestre e no outro trimestre não ter excesso, ou vice-versa. Você não tem excesso de lucro nesse trimestre, ou seja, sobrou limite, aí você vai e usa o limite no outro mês. Não funciona assim. Cada trimestre é independente. Se você não atingiu o limite nesse trimestre, no próximo trimestre você não vai poder usar aquilo que sobra. Então você tem um limite aí de 20 mil por mês, que multiplicando pelos 3 meses, a gente tem um limite de 60 mil no trimestre. Cada vez que o seu lucro presumido, ou seja, a sua base de cálculo do imposto de renda ou do imposto de renda, ultrapassar esse limite que é de 60 mil, esse valor que ultrapassar, você paga 10% sobre esse valor. Por exemplo, suponhamos que você tem um determinado mês, você tem uma empresa que trabalha com uma presunção de lucro de 8%, tá? E essa empresa no trimestre ela apurou um faturamento de R$1 milhão. Se ela apurou um faturamento de R$1 milhão, significa que o lucro presumido dela vai ser algo em torno de 80 mil. Esse vai ser o valor do lucro presumido dela, 8% de R$1 milhão vai dar 80 mil.
Em 80 mil, o seu limite foi 60. Então, você vai pegar 60 mil, que é o limite, o menos 80 mil, você ultrapassou em 20 mil. 20 mil foi o excedente de lucro, ou seja, aquilo que ultrapassou o limite. Então, sobre esses 20 mil, você vai pagar 10%. 10% de 20 mil vai dar 2 mil reais ou 200 reais, perdão, ou não, 2 mil, tá certo. Você vai pagar 2 mil reais de valor de adicional de lucro, ou seja, adicional de imposto de renda sobre esse excesso de lucro que você teve. E a última coisa importante que a gente tem que lembrar é que a alíquota do imposto de renda ela é 15% sobre o valor da base. Tudo bem? Vocês entenderam a questão do adicional? Conseguiram acompanhar? Você falou lá atrás que tipo, o governo quer saber se eu estou ganhando mais ou menos, mas se no caso exceder, eu pago por isso também. Mas esse excedente que ele está falando aí, Vinícius, não é o excedente sobre o lucro de fato que você está tendo. É o excedente sobre o lucro que você calculou na presunção. Não é que você calcula o seu lucro de fato e verifica se ele ultrapassou. Você calcula o seu lucro presumido e em cima do lucro presumido que você calculou, aí você verifica se você está ultrapassando ou não esse limite de lucro. Você entendeu? Vinícius, conseguiu entender? Sim, entendi. Então, continuando, gente. O que é importante a gente gravar e é importante vocês terem? É importante que vocês imprimam essa planilhazinha que está aqui para vocês, essa pequena tabela, porque ela vai identificar qual é o tipo de presunção de lucro. Imprimam ela e deixem ela fácil, ao alcance da mão, porque você vai utilizar essa informação aqui ao alcance da mão para poder fazer o cálculo do seu lucro presumido. Então, o ponto importante do nosso assunto é essa tabela. O que essa tabela mostra? Essa tabela mostra para cada tipo de atividade você tem um percentual de presunção. Então você tem ali, tipo de atividade, revenda de combustíveis. Suponhamos que você abra um posto de combustível que você vende gasolina, álcool, diesel no seu posto de gasolina. Então você é um revendedor de combustíveis. Nesse posto de gasolina, se você for optante pelo lucro presumido, você vai pagar o seu percentual de presunção vai ser 1,60% para a base de imposto de renda e 12% para a base de contribuição social. Do mesmo jeito, em atividades como venda de mercadorias, que seria o comércio, industrialização ou venda de mercadorias próprias, que seria a indústria, atividade rural, transporte de cargas, todos esses aí a gente trabalha com um percentual de 8% de presunção e 12% de presunção para contribuição social. Transporte de pessoas e prestação de serviços até 120 mil reais trabalham com 16% de presunção para imposto de renda e 12% para contribuição social. Serviços intelectuais, intermediação de negócio, construção civil de obras, corretagens, tudo isso a gente trabalha no percentual de 32% de presunção. Quais são os pontos que eu tenho que abrir aqui para vocês terem uma informação extra aqui, uma informação importante? Seria interessante vocês anotarem no caderno de vocês aí do outro lado e tentar lembrar disso. Primeiro, a questão dos serviços até 120 mil. Suponhamos que você tem uma empresa prestadora de serviço, essa empresa só tem você como sócio, não tem outros empregados, você mesmo que presta o serviço, e durante o ano a sua empresa ela fatura menos de 10 mil mês. Uma empresa pequena, você fatura pouco, então você tem a vantagem de reduzir o percentual do lucro do imposto de renda em metade. O 32% que seria para os serviços de maneira geral, você paga 16%, ou seja, você tem um ganho aí, um bônus de reduzir a alíquota em 50%, o valor de presunção nessa situação. Segundo ponto importante que a gente não pode deixar de comentar é a questão de construção de obras de construção civil. Você tem duas diferenças aí. Quando você constrói a obra e, ao mesmo tempo, oferece o material, ou seja, o material da construção é por sua conta, aí nessa situação você vai se enquadrar nos 8%. A sua presunção de lucro vai ser 8%. Agora, se você está apenas gerenciando a obra,
O que significa gerenciar a obra? Quem compra o material, quem fornece o material, quem fornece os trabalhadores, quem fornece toda a parte de necessário para o funcionamento da obra é o cliente, não é você. Você apenas administra a obra, você apenas gerencia a execução da obra. Nessa situação, você passa a pagar 32% de presunção para imposto de renda e para contribuição social. Outro ponto importante, porque a gente não pode deixar de falar, são as demais receitas. Todas as outras receitas consideradas não operacionais, não provenientes da atividade principal da empresa, como juros, descontos obtidos, recebimento de reembolso de despesas, coisas que não vendas de imobilizado, coisas que não fazem parte da sua atividade operacional. Todas essas receitas serão tributadas à alíquota de 100%. Você vai pegar o valor inteiro que você recebeu e vai tributar todo aquele valor, porque ele entende que aquilo não é operacional. Se não é operacional, você tem que pagar pelo valor integral, pelo valor todo que você recebeu. Tudo bem? 100%? Oi? Tipo assim, se o negócio vale R$10, eu tenho que pagar R$10 de imposto? Não. Se o negócio vale R$10, a base de cálculo vai ser R$10. Aí você vai pegar e aplicar a alíquota, que é 15% sobre o valor da base de cálculo. Beleza. Não é que você vai pagar o valor inteiro, que aí seria confisco. Aí eu já tava desanimado aqui já. O valor é o valor da base. Aí em cima da base você aplica a alíquota. Ah, beleza. Tudo bem? Uhum. Pessoal, estou conseguindo acompanhar, tá tranquilo? Vocês estão conseguindo entender o que a gente está falando? Tá tudo bem? Lembrando, não se preocupe, a gente vai calcular, a gente vai fazer essas questões várias e várias vezes para a gente aprender, mas assim, agora já é a hora da gente entender os conceitos, a parte conceitual. Neide, venda de imobilizado ela é 100% ganho de capital. O que é o ganho de capital? O ganho de capital é a diferença entre o valor que você vende e o valor teórico de custo contábil que você tem sobre aquele determinado produto. Por exemplo, suponhamos que você venda, você compra um carro, vocês sabem que carro tem taxa de depreciação de 25% ao ano, significa que a cada 4 anos o bem está completamente depreciado. Então, se depois de 4 anos você pegou esse carro e vendeu por R$100.000, digamos que era um caminhão, você vendeu por R$100.000. Como ele foi 100% depreciado, significa que o ganho de capital dele é 100 mil, uma vez que não vai haver desconto de depreciação sobre esse valor e nem vai haver desconto de custo sobre esse valor, porque ele foi integralmente depreciado. Então, quando você for calcular o imposto de renda, você vai pagar sobre os R$100.000, porque ele entende que você vendeu uma coisa que não tinha mais custo dentro da contabilidade. Você vendeu algo que recuperou 100% do seu custo. Você não teve custo nenhum para ter aquela receita de R$100.000. Então você vai pagar o imposto em cima dos R$100.000. É por isso que tem que tomar muito cuidado com venda de imobilizado, porque se ele já tiver depreciado, você vai ter essa dificuldade, você vai estar pagando esse imposto em cima desse valor. Então tem que tomar muito cuidado quando você for fazer operações com imobilizado. Posso continuar? Eu não entendi. Seja mais específico, Vinícius, aonde está a incoerência? Tipo assim, entende-se que depois de 4 anos aquele veículo é como se não existisse. E Do às ponto de vezes vista contábil, o custo dele já não existe mais. é justo. E aí, às vezes, por exemplo, você pega uma transportadora, que um caminhão de 4 anos eu acredito que ainda esteja trabalhando e talvez um veículo que lá, sei lá, que rode, talvez ele esteja rodando. Cara, Então ele tem custo aí, tipo assim, às vezes na prática isso é aí que está acontece. o grande detalhe. E, inclusive, é uma discussão
ferrenha é na parte de transporte, por conta exatamente disso que você falou. A Receita Federal ela tem uma instrução normativa que ela mostra os percentuais de depreciação de cada bem. E veículos, caminhões, está lá como 5, 4 anos, que é um absurdo. Porque um caminhão ele teria que ter no mínimo 10 anos de depreciação, porque ele mantém o valor dele ainda por uns 10 anos. Mas a Receita entende que ela é 25%, mas tem muitas ações na justiça buscando quebrar esse percentual dos 25% e tentando provar que a vida útil do bem é muito maior. Que ele não pode, na verdade, generalizar e dizer que todo veículo. Se você for imaginar um veículo como até um carro de passeio, com 4 anos ele ainda tem valor residual. O valor residual dele normalmente é alto, não é tão baixo. Sim, sim. Então não vai depreciar tudo em 4 anos. Ela teria que rever esses percentuais. Mas é aquela história. Você vê que a Receita ela nunca ela se preocupa em revisar coisas para melhorar a vida do contribuinte. Ela só faz para aumentar a arrecadação. Então, na prática, o que você tem que fazer é entrar na justiça para garantir seus direitos e provar que a vida útil do bem, através de laudos de especialista, não é aquele que a Receita entende que é. Isso se você for pensar, por exemplo, numa transportadora que estiver renovando a frota, se você não tiver isso, às vezes você está falando de pagar aí algo em torno você vai pagar aí algo em torno de 30, 40, 50 mil de imposto de renda numa negociação dessa. Então você tem que ponderar muito e verificar se de repente não compensa você entrar na justiça para obter uma liminar suspensiva, entendendo que aquele valor de depreciação não se aplicaria para caminhões. Mas tem muita briga na justiça por conta dessa questão aí de depreciação no cálculo de ganho de capital na venda de bens imobilizados, tendo lucro presumido. Processo longo isso aí. Sim, mas realmente é injusto, mas é assim mesmo. Vamos continuar? Bora. Bom, aqui depois dos nossos percentuais de presunção, a gente entra na questão do PIS e COFINS. O PIS e COFINS, ele é regido atualmente dentro do regime não cumulativo. Veja, nós estamos falando do cumulativo, porque se nós estamos falando de lucro presumido, nós estamos falando de PIS e COFINS cumulativo. No regime cumulativo, ele é regido pela Lei 9.718/98, a legislação é relativamente antiga, mas ela já foi bastante remendada, já tem muito remendo nela. E nessa legislação ele prevê que no lucro presumido a opção automática pelo sistema de cumulativo de PIS e COFINS. Esse sistema cumulativo significa que você não usa crédito no imposto, ou seja, o valor que você paga do imposto ele é devido a cada vez que você realiza a venda, por isso que a gente chama cumulativo. Então, por exemplo, se você pegar e rastrear um produto que foi fabricado, da fábrica foi vendido para um centro de distribuição, do centro de distribuição foi vendido para uma loja, da loja foi vendido para o supermercado e do supermercado vendeu para o cliente final. Nessa situação, no sistema cumulativo, cada uma dessas operações vai botar o imposto em cima do negócio. Então, a fábrica, quando ela vendeu para a distribuidora, ela pagou o PIS e COFINS. A distribuidora, quando vendeu para o supermercado, pagou o PIS e COFINS de novo. O supermercado, quando vendeu para o cliente final, pagou o PIS e COFINS de novo. E um outro detalhe, esses são impostos que normalmente os empresários eles embutem no preço do produto. Então, no final das contas, quem tem realmente o encargo, o gasto e o peso de manter o imposto é o consumidor final. E ele vai ser penalizado por cada uma dessas etapas até chegar à disposição dele o produto para ser entregue. É por isso que é considerado um dos sistemas mais injustos do ponto de vista fiscal, do ponto de vista tributário, seria o cumulativo, mas a gente ainda adota aqui no Brasil. Se falando aí no pessoal que fala da reforma tributária, fala de extinguir esse processo, mas enquanto não acontece, as empresas continuam pagando e continuam penalizando os consumidores nessa sistemática. Ponto importante, qual é a base de cálculo do PIS e COFINS? O faturamento bruto das empresas. Quando a gente fala de faturamento bruto, nós estamos falando do faturamento de 2 tipos de serviços: vendas de mercadorias e prestação de serviços. Então, sua empresa ela se enquadra como venda
ou ela se enquadra como prestadora de serviço. Como venda de mercadorias, aí entra a própria venda de terceiro, a venda própria, industrialização, etc. Como prestação de serviço, enquadra todas as atividades de prestação de serviço que a empresa, porventura, venha a realizar. O que é importante a gente lembrar aqui? A incidência do PIS e COFINS sobre o faturamento bruto, ela aceita que você desconte o valor das devoluções, porque de fato aquilo não é faturamento. Quando a gente devolve a compra, a gente está cancelando o faturamento. E ela também permite descontar os famosos impostos, os famosos descontos não incondicionais, aqueles descontos que você tem na própria nota, que de fato, quando você tem um desconto na própria nota, na verdade você não está tendo aquele faturamento, que você está dando desconto automaticamente para o cliente e a venda não é aquela. Então você desconta do valor do faturamento as devoluções, os cancelamentos e os descontos incondicionais, seria essa a ideia. E o segundo ponto importante que a gente tem que lembrar é que ele incide sobre o valor das vendas de mercadorias de terceiros ou próprias, comércio e industrialização, e a prestação de serviço, somente essas duas. Quais são as situações que não, apesar de representarem receitas, elas não são tributadas para o PIS e COFINS? A gente tem alienação de bens do ativo permanente, então quando você vendeu imobilizado, automaticamente ele está fora da incidência de PIS e COFINS. Nós não pagamos PIS e COFINS em operações de venda de imobilizado. As receitas decorrentes de exportação para fora do país ou remessas com fim específico de exportação. Então você percebe que você não paga PIS e COFINS nem na exportação direta e nem na remessa com fim específico de exportação. Também não há incidência dessas duas situações. E por último, você também não paga nas receitas próprias de entidades sem fins lucrativos, por exemplo, nas famosas associações. Nessas empresas, elas não pagam PIS e COFINS sobre o faturamento, sobre as receitas dela. Ela paga o PIS somente sobre a folha de pagamento que porventura ela tenha. Se ela tiver funcionário, tiver folha de pagamento, você vai estar pagando o PIS sobre o valor da folha de pagamento e não vai estar pagando o COFINS. Seria essa a situação que você não tem incidência. Os valores de alíquota de PIS e COFINS, 0,65 para PIS sobre o valor da receita bruta, e você calcula mensalmente, e a alíquota de 3% para COFINS, também seria essa a situação que você paga. Lembrando que imposto de renda, a alíquota é 15%, contribuição social 9%. Acho que isso não está escrito no slide, então vocês botam aí nas anotações de vocês um resumo das alíquotas. IRPJ, 15%, contribuição social sobre lucro líquido, 9%, PIS, 0,65% e COFINS, 3% sobre o valor do faturamento. Seria essa as alíquotas que você trabalha com esse determinado imposto. Beleza? Todo mundo entendeu? Todo mundo conseguiu acompanhar? Tá tranquilo? Professor, CSL era quantos por cento da contribuição? 9%. 15% o que? O primeiro? Como é que é, pessoal? 15% o primeiro é o quê? Ó, 15% para imposto de renda, 9% para contribuição social, 0,65% para PIS e 3% para COFINS. Eu vou até anotar aqui. Eu vou mandar. Tô digitando no Word aqui, eu vou mandar aí. Ainda bem que você mandou. Melhor ainda. Agora, uma dúvida, professor. Você estava falando do imobilizado ali, que não coisa. E quando sai da concessionária, tipo assim, da fábrica para a concessionária, o imobilizado, por exemplo, um veículo, paga o PIS e COFINS? Você me ouviu? Só me dá um minutinho que eu já volto a falar com você aqui. Deixa eu só resolver uma situação aqui. Coisa rápida. Viu?
Pronto, galera, eu tô de volta. Pode perguntar, Vinícius. Não, quando você falou que imobilizado não encaixa nisso, e quando, tipo, sai da fábrica para concessionária um veículo, tem PIS e COFINS ou não tem? Tem sim, Vinícius. Só que você está esquecendo de um detalhe. Ah, O imobilizado, ele é imobilizado para uma empresa e não necessariamente é para outra. verdade, A é ideia de mercadoria. imobilizado é para quem você trabalha. Tipo, ó, eu sou uma empresa de. Vamos dizer que eu trabalho com comércio de remédios. Aí eu compro uma prateleira. Para mim, aquela prateleira para botar o remédio, a farmácia, é um imobilizado. É, Para a empresa que fabrica a prateleira e me vende, aquilo não é imobilizado, é uma é, mercadoria que ela comercializa. verdade, verdade. Então, assim, para a concessionária, a venda desse veículo é uma venda normal de veículo, é a atividade operacional dela, venda de mercadorias. Agora, para mim que compra esse veículo, ele pode ser um imobilizado, entendeu? Então, a percepção de Então, imobilizado está relacionado com essa situação, perfeito. entendeu? Então, por exemplo, no ponto de vista da construção civil, uma corretora que intermedia esse negócio, ela pagaria. Sim, com certeza. Ah, beleza, beleza, entendi agora. Mais alguma dúvida, galera? Vocês entenderam? Conseguiram abstrair aí os nossos conceitos? Está tudo tranquilo? Se manifestem no chat aí, Beatriz, o Elton, tá tudo bem? Vocês conseguiram entender até aqui? Tá tudo tranquilo? Lembrando, claro, que a gente vai fazer exercícios, a gente vai trabalhar esses conceitos ainda, agora só é a parte inicial, conceitual. A gente vai falar muito sobre eles também, tá? Então, quem Neide conseguiu entender, Neide, tá tudo bem? Beleza, vamos continuar aqui com o nosso exemplo que a gente estava trabalhando. Ó. Vamos ver o nosso próximo passo aqui. Aqui a gente tem um exemplo de cálculo que é para vocês entenderem como é que funciona o lucro presumido. Tudo bem? Então, o que, que vai acontecer? Deixa eu abrir o Excel aqui para ajudar a gente no cálculo, tá? Então, como é que vai funcionar o cálculo do lucro presumido? Primeiro, nós temos que separar as receitas de acordo com o tipo de receita. Se você tem uma empresa que tem atividade mista, lembra, quais são as principais receitas operacionais? Serviço e vendas. Vendas e serviços são as operacionais. Aquelas que não se enquadram nesse conceito de operacionais, elas são tributadas separadas com outros percentuais. Então a gente começa. Primeiro, a receita de venda. Venda de mercadoria, vendas. Depois, a receita de serviços. Depois disso, nós temos uma receita de juros recebidos, que é uma receita financeira. Depois, a gente tem uma receita de descontos obtidos, que também é uma receita financeira. E por último, a gente tem venda de imobilizado, que também não é considerado receita operacional. Então a gente tem esses três tipos de receita. Como é que funciona o cálculo, pessoal? A gente tem as vendas aqui, 674 mil, perdão, 1.585.500. Serviços, 674.650. Juros, 3.968. Descontos, 425. E imobilizado, a gente tem o valor de 16.400, que é o valor da venda, e um custo de 8.965. Lembrando, o que a gente paga no imobilizado? O ganho de capital. O ganho de capital é a diferença entre o valor que você vende e o valor de custo. Então, eu vou ter 16.400 menos 8.965 seria o valor do meu ganho de capital na venda de imobilizado. Vou até botar aqui ganho de capital no imobilizado. Pronto. Esses são os nossos valores de faturamento, os valores das nossas receitas. Então, vou colocar aqui os valores.
Tudo bem aí com vocês? Vocês conseguiram ver de onde que eu tirei os valores? Como foi que eu montei os valores? Uhum. Então, dando continuidade, isso aqui então seria o tipo de receita, o valor do faturamento. Pronto. Esse seria o conceito, como é que a gente calcularia aí o valor do lucro presumido e, consequentemente, como que a gente calcularia o valor dos impostos. Começamos, por exemplo, com o PIS e COFINS. Vamos lá. PIS e COFINS. O que a gente falou no PIS e COFINS? Que a base de cálculo do PIS e COFINS, ele vai entrar quem na base de cálculo? Vai entrar as vendas e o serviço somente. PIS e COFINS não incide sobre outras receitas, somente vendas e serviços. Então, a base de cálculo dele vai ser a soma desse número mais esse número, ou seja, eu vou somar vendas e serviços. Esse seria o valor da minha base de cálculo de PIS e COFINS. A soma de vendas, 1.585.000 mais 674.550. Somei os dois, eu tenho uma base de cálculo de 2.260.150. Então, como é que funciona o PIS? Vai ser 0,65% da base de cálculo. Essa é a minha alíquota. E COFINS vai ser 3% da minha base de cálculo. Seria a alíquota do COFINS. Então, muito fácil, eu pego o valor da base de cálculo e multiplico por 0,65% para me encontrar o PIS. Pego o valor da base de cálculo e multiplico por 3% para me encontrar a COFINS. Está aí o valor de PIS e o valor da COFINS. Estão vendo que não tem nenhuma dificuldade, não é nem um bicho de 7 cabeças. Cálculo simples, direto, de uma vez só, você simplesmente vai lá e faz o cálculo. Tranquilo. Tudo bem? Uhum. Vocês conseguiram entender PIS e COFINS? Vou colocar para vocês aqui, vou printar a tela aqui para vocês acompanharem, tá? Tá aí para vocês acompanharem o cálculo. É uma das formas de tributação mais fáceis de você calcular, mais fáceis de você fazer, exatamente porque você não tem muita dificuldade. É simplesmente calcular o valor da base de cálculo, apurar o valor e concluir sem problema nenhum. A base de cálculo é todas as receitas, né? Não, somente vendas e serviços, somente as receitas operacionais. As outras receitas, elas não entram no caso de PIS e COFINS. Então, a gente não entra imposto, não entra juros, não entra receita financeira, não entra ganho de capital, não entra venda de imobilizado, somente as receitas operacionais, ou seja, vendas de mercadorias e prestação de serviços. Só o bruto. Tudo bem, Welton? Tudo. Para o caso do imposto de renda, para calcular o imposto de renda, aí a gente começa a dificultar um pouco mais. Como é que funciona? Eu vou pegar aqui e botar percentual de presunção, percentual da base de cálculo de RPJ. Pronto. Aí como é que funciona? Eu vou lá no meu slide, vamos procurar qual é que é o percentual de presunção lá na nossa tabelinha. Pronto. Vendas de mercadorias, ele entra no percentual de imposto de renda. 8%. 8%. Pronto. Prestação de serviços, você vai voltar aqui, ele está no percentual de 32%. Somente serviço de até 120 mil é que paga os 16%. Então, o serviço de maneira geral paga 32%. Eu vou botar aqui 32%. Pronto. Juros recebidos, descontos obtidos e ganhos de capital imobilizado, eles entram no conceito de demais receitas, é esse conceito aqui de baixo, esse item aqui de baixo, né? Que ele entra aqui dentro de 100%. Então, eu vou botar aqui 100%, 100%, 100%. Pronto. Tudo bem? Uhum. Beleza. Deixa eu baixar um pouquinho isso aqui para me sair. Aquele serviço intelectual. Por exemplo, serviços advocatícios, contabilidade.
serviços de engenharia civil, por exemplo, é tudo considerado serviço intelectual. Ah, entendi. Tá? Achei que era alguma coisa de psicologia. Só. Não, não. Serviços médicos também entra ali naquela situação. Vamos fazer agora um percentual para a base de cálculo de contribuição social, CSLL, seria esse a ideia. Então vamos voltar lá para a nossa tabelinha. Quando o imposto de renda é 8%, a CSL é 12%. Então, onde é 8 aqui é 12. Onde é 32, a CSL também é 32. E aonde for 100% no imposto de renda, a CSL também vai ser 100%. Pronto, 100%, 100% e 100%. Entenderam, pessoal? Uhum. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a base do IRPJ e vou calcular a base da CSLL. Como que eu calculo a base? Eu multiplico o faturamento pelo valor do percentual de cada uma das bases. Por exemplo, eu vou multiplicar aqui a coluna E multiplicado pela coluna F. Eu vou encontrar a base de imposto de renda. Eu vou multiplicar a coluna E pela coluna G e vou encontrar a base da contribuição social. Então é muito simples. Multiplico essa coluna vezes o seu percentual. Eu encontro a base de imposto de renda. Multiplico o faturamento vezes o percentual de serviço, encontro a base do imposto de renda para serviço. Multiplico o valor da receita financeira pela base e a gente tem cada um desses valores já especificados lá. Na contribuição social, a mesma coisa, multiplico o valor do faturamento vezes a base de contribuição e vou fazendo esses cálculos até o valor total para me encontrar quanto é o valor total da base de cada um deles. Tudo bem? Vocês conseguiram entender? Aham. Só que esse aí ainda não é o valor a pagar, né? Ainda não é, eu estou calculando somente a base, eu ainda vou chegar no valor a pagar. É que o Por cara enquanto eu fica estou só olhando. calculando a base de cálculo. É que Nele falou nossa ali, mas é porque fica. Dá a sensação que tá pagando uma porrada. Que realmente é muito imposto, porém também não é desse tanto. Mas é muito imposto. A gente vai chegar lá, vocês vão ver que é muito imposto. Tá, vamos Posso lá. continuar? Bora. E aí, professor, você cortou aí o áudio seu aí. Tô ouvindo nada não. Eu fico quieto, velho. Só no meu eu fico quieto. Eu pensei que ele tinha. Deve ser que tá falando alguma coisa com alguém, pô. É. Ei, Vinícius, tu sabe qual é o atalho que faz ele trocar essas janelas aí, velho? Descobri agora. É contra tab. Não. E é o quê? Alt e Tab. Pronto, meninos. Calculamos a base. Eu- Eu vou fazer uma soma aqui embaixo nas bases para a gente saber quanto que vai dar o total, tá? Então eu vou somar todas. Lembrando, eu não posso calcular um imposto separado por base. Eu tenho que calcular o total da base. Se eu fizer separado, não vai funcionar. Então eu vou somar as bases. Olha, tá aqui o valor da soma. Então a minha base de imposto de renda, o lucro presumido vai ser quanto? O lucro presumido para imposto de renda vai ser 358.256 e o lucro presumido para contribuição social vai ser 421.676. É por isso que a gente chama de lucro presumido, é a base de cálculo do imposto. Então, se vocês acharem em algum lugar, em alguma questão, essa informação, essa pergunta, qual é o valor do lucro presumido? Ele está perguntando o valor da base. Então, o lucro presumido ele é 358.256 para imposto de renda e 421.676 para contribuição social. Ok? Vamos calcular o imposto de renda. O IRPJ é muito fácil. Você vai trabalhar com qual alíquota? Você vai pegar 15% do valor da alíquota do IRPJ. Então, eu vou pegar e multiplicar a base vezes 15%.
a gente encontra esse valor aqui de imposto de renda sobre pessoas jurídicas sobre o lucro presumido. Agora, lembrem-se do que eu falei. Se isso daqui é um trimestre, nós temos um limite de 60 mil por trimestre. Quanto valor aumentou além dos 60 mil? Então, como é que eu vou descobrir o adicional? O adicional ele é calculado na base de 10% do valor que ultrapassa o limite de 60 mil. Portanto, eu vou fazer a diferença. Eu vou pegar a base, olha só a conta que eu faço, menos 60 mil, que é o meu limite. Vou pegar esse número, o que eu encontrar, eu aplico 10%. Pronto. Então, além dos 15%, eu ainda vou pagar 10% sobre o que passou, que deu 29.825,60. É muito bem. Então, quando eu somo os dois, o valor que eu vou pagar de imposto de renda, somando os dois, vai dar 83.564 de imposto de renda nesse determinado trimestre que a gente está calculando. Só do imposto de renda. Isso só para imposto de renda. O cara trabalha para dar dinheiro nessas desgramas, moço. Eu prefiro ser empregado mesmo, diabo de empregador. Já na contribuição social sobre o lucro líquido, muito fácil. A alíquota dela é 9%. Ela não tem adicional, é a alíquota bruta sobre o valor do faturamento. Então, a gente pega o valor da base, que seria os 421, e multiplicamos por 9%. Você encontra o valor da CSLL, que é esse número aqui, 37.950,84. Beleza. E fora se você tiver prejuízo, né? Eles não estão nem aí. Você vai ter que pagar ainda esse valor aí, ó. Mas é bonito mesmo, viu? Tudo bem, meninos? Tudo certo. Alguma dúvida? Vocês conseguiram entender? Deixa eu printar a tela aqui para mim colocar lá para vocês. Tem que tirar o trenzinho. Tira a tela ali do Skype. Eu faço é fechar essa telinha aí, não vou mentir. Acho que se eu fechar, fecha a ligação, não fecha não? Aí eu não sei o senhor, mas a minha não. Acho que deixa ela aqui, eu não vou fazer nada não. Não vai me atrapalhar em nada, não. É melhor prevenir do que remediar. Então, vamos lá. Deixa eu printar aqui. Pronto. Printado o valor da última questão. Me dizem aí se vocês conseguiram entender. Vamos lá, Beatriz. Se prontifique aí no chat. Conseguiu entender o cálculo? Tá tudo bem? De todos os assuntos até agora de contabilidade tributária, esse é o mais fácil. É verdade, ele é bem fácil. O lucro presumido é fácil. Não é tanto que quase todas as empresas adotam lucro presumido quando entram no simples, porque é muito, muito fácil de calcular, muito simplificado para você fazer. Uhum. Tranquilo, então. Pessoal, esse assunto ele habilita a nossa atividade prática. Vou dizer para vocês qual é ela. Acho que é a 002/02. Deixa eu achar ela aqui. 002/02. Deixa eu ver. Exatamente. É essa atividade que a gente habilita a partir. São 3 questões sobre lucro presumido. Então, eu vou botar ela aqui no chat para quem não conseguiu ela ainda. Então, aqui, ó, você já tem ela aí no chat. A hora que precisar dela, vocês já conseguem fazer através disso daí. Lembrando que vocês já estão me devendo a atividade do Simples. Então, na próxima aula, que é na quinta-feira da semana que vem, por favor, peço encarecidamente, façam os cálculos em casa, respondam as atividades em casa, me chame no privado se tiver dificuldade para responder, que daí na aula que vem a gente confere e verifica os cálculos que foram feitos na resposta da atividade. Tudo bem? Fechou. Tranquilo? Vou fazer uma pausazinha para a gente começar a outra disciplina. Vou agradecer a paciência de vocês aí. Muito obrigado. Mais uma aula que vocês estão participando. Para a Bia,
desejar um feriado aí para você, um bom feriado para você, muita paz, muita saúde para você, Bia. Obrigado por estar no chat, por estar participando. E para os demais, a gente faz uma pausazinha, toma um café, toma uma água. Quando for às 15 para as 9, a gente recomeça a outra disciplina, tudo bem? Abração para todo mundo. Bia, Valeu. Bia, um recado. Fique em casa. Hashtag fica em casa.